Assim como São Marcos registrou os milagres de Jesus, que possamos testemunhar os milagres de Deus em nossas próprias vidas. Santo Inácio de Loyola. No Evangelho de São Marcos, somos conduzidos a um tempo em que Jesus era apresentado pela primeira vez à comunidade cristã de Roma. Segundo a tradição, Marcos, o evangelista, escreveu seu evangelho justamente para a comunidade cristã que se encontrava em Roma, onde São Pedro morreu como mártir. A tradição nos diz que São Marcos era o secretário de São Pedro, que o acompanhava e fazia traduções para ele, pois Marcos sabia grego, enquanto São Pedro, um pescador da Galileia, só falava aramaico. Marcos acompanhou Pedro até Roma, onde Pedro foi crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero e posteriormente enterrado nas proximidades do circo, onde a Basílica do Vaticano foi construída. São Marcos, então, compilou as pregações de Pedro e escreveu o seu evangelho. É evidente que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, pois contém detalhes que apenas Pedro poderia ter testemunhado, como a ressurreição da filha de Jairo, o Horto das Oliveiras e a Transfiguração, eventos nos quais Pedro estava presente como testemunha ocular. A tradição também sugere que Pedro estava presente em momentos significativos em que Jesus usou palavras aramaicas, e essas palavras ainda ecoavam na memória de São Marcos, como por exemplo quando Jesus disse para a menina, a filha de Jairo, Talita cum, menina, levanta-te. Era a voz do velho Pedro com a emoção de quem tinha testemunhado aquele momento único, pois Jesus não tinha deixado ninguém entrar para ver a ressurreição da menina, a não ser os pais, Pedro, Tiago e João. Ao lermos o Evangelho de Marcos, devemos imaginar-nos na posição da comunidade cristã de Roma, que ouviu o testemunho do príncipe dos apóstolos, São Pedro. Somos convidados a nos identificar com São Longuinho, o centurião romano que, aos pés da cruz, testemunhou a morte de Jesus e proclamou esta belíssima profissão de fé. Verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Não era apenas um homem comum, era Deus que se fez homem, o Filho de Deus. Com esse espírito, meditemos nas páginas do Evangelho, em especial o que nos conta que a casa de São Pedro foi destelhada. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Cafarnaum era a terra de São Pedro, e Jesus, ao iniciar sua pregação, adotou a casa de São Pedro como sua própria. Embora Jesus fosse de Nazaré, Cafarnaum estava à beira do lago, enquanto Nazaré não estava. Então Jesus foi até a beira do lago, encontrou Pedro, Tiago e João, e chamou os primeiros pescadores, dizendo, Vem e segue-me, farei de vós pescadores de homens. Assim tudo começou, na Galileia dos gentios. São Pedro gentilmente ofereceu sua casa para ser a morada de Jesus Cristo. Jesus visitou a sinagoga de Cafarnaum, expulsou um demônio e depois disso foi para a casa de Pedro, onde a sogra de Pedro estava doente e de cama. Jesus repreendeu a febre e ela se levantou para servi-lo. A partir desse momento, a casa de Pedro tornou-se a casa de Jesus. Mesmo quando Jesus se levantava de madrugada para rezar em um lugar escondido, ele saía da casa de Pedro. Todos o procuravam, e Pedro, reconhecendo a presença de Jesus, dizia, Mestre, todos estão te procurando. Você deveria estar aqui em casa, que agora é a sua casa. A narrativa do Evangelho, na qual a casa de Pedro é destelhada, começa com a notícia de que Jesus havia retornado a Cafarnaum depois de espalhar a boa nova em outras cidades da Galileia. Sua fama havia se espalhado a tal ponto que ele não conseguia mais entrar nas cidades, mas pregava em lugares desertos, e as pessoas tinham que sair das cidades para segui-lo. Estamos no capítulo 2 do Evangelho de São Marcos, o que representa uma síntese do que aconteceu até então. É importante destacar que o evangelista São Marcos é, de certa forma, o Evangelho de São Pedro. Isso fica evidente nas palavras que São Pedro usa por meio da escrita de São Marcos. No Evangelho lemos, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Este trecho do Evangelho nos leva a uma reflexão pessoal, profunda e desafiadora. Pense, a minha casa é a casa de Jesus? Estou disposto a permitir que Jesus entre em minha casa? Não se enganem, acolher Jesus em nossa vida pode ser perturbador. Quando Jesus entra em nossa vida, nossa casa deixa de ser apenas nossa. Ela se torna também a casa de Jesus. Essa mudança pode ser desconfortável,
assim como a multidão que literalmente destelha a casa de Pedro, não apenas perturbando a paz de sua família, mas também seu espaço físico particular. São Pedro, um humilde pescador, provavelmente viu sua casa, que era seu único patrimônio além de barcos e redes, ser destelhada por uma multidão ávida para ver Jesus. No entanto, Pedro não chamou a polícia ou reclamou. Ele sabia que sua casa já não era mais apenas sua, agora era a casa de Jesus. A narrativa nos mostra que Pedro viu sua casa ser destelhada fisicamente, e essa imagem pode ser vista de forma simbólica em nossas vidas. Quando Jesus entra, nossas ideias preconcebidas, planos e projetos podem ser destelhados, causando impacto, desconforto e mudanças significativas em nossas vidas. Confiança em Jesus é fundamental nesse processo. Assim como a casa de Pedro não era mais sua, mas de Jesus, nossa vida deixa de ser apenas nossa quando acolhemos Jesus nela. No entanto, confiar que Jesus está no controle pode ser desafiador. Muitas vezes, pensamos que temos o controle de nossas vidas, mas na realidade, entregá-las a Jesus pode nos levar a um caminho totalmente diferente. O texto nos lembra que, quando Jesus se sente em casa em nossas vidas, os tetos podem desabar, as casas podem ser destelhadas e podemos não ter mais momentos de paz. Jesus é o príncipe da paz, mas sua paz não é como a paz do mundo. A paz que ele oferece é uma paz que satisfaz a alma, mas não deixa o corpo em paz. Ela nos impele à ação, nos desafia e nos chama para servi-lo ativamente. A alegria de fazer a vontade de Deus muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto, assim como tirou Pedro e outros discípulos da zona de conforto deles. Jesus nos convida a confiar nele, assim como uma criança confia em sua mãe, mesmo quando passa por momentos difíceis, como uma visita ao médico para receber uma injeção dolorosa. A criança confia que a mãe sabe o que é melhor e permite que o médico faça o procedimento, mesmo que seja desconfortável. Da mesma forma, devemos confiar que Jesus, nosso divino médico, sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos completamente sua vontade. Por vezes, podemos esperar que nossos problemas físicos ou materiais sejam resolvidos imediatamente quando entregamos nossas vidas para Jesus. No entanto, Jesus vê além disso. Quando os 4 homens trouxeram o paralítico até ele destelhando a casa de Pedro, eles acreditavam que a maior necessidade do homem era a cura física, que ele pudesse andar novamente. Mas Jesus, em sua sabedoria divina, viu que a necessidade primordial daquele homem era a cura espiritual. Ele disse: "Teus pecados estão perdoados", antes de dizer: "Levanta-te e anda". Jesus compreendeu que não adiantaria ao homem ter pernas saudáveis se sua alma estivesse perdida. O perdão dos pecados foi o primeiro passo para a verdadeira cura do paralítico. Essa lição nos lembra de que, muitas vezes, focamos em curas físicas e materiais, mas esquecemos a importância da cura espiritual. Não adianta ter saúde, dinheiro ou sucesso se não estamos em comunhão com Deus. Às vezes, Deus permite tribulações físicas, materiais e emocionais em nossas vidas para nos levar de volta para Ele. Essas tribulações podem destelhar nossas ideias preconcebidas e nossos planos egoístas, nos levando a confiar em sua providência divina e, com humildade de coração, vermos que não somos autossuficientes. Não devemos culpar a Deus por nossos pecados ou pelos erros humanos que ocorrem no mundo. Deus não é o autor do pecado. Deus é o diretor soberano da história. Ele usa as circunstâncias, mesmo as difíceis, para cumprir seus propósitos. Às vezes, nossos planos podem ser destelhados, mas a providência divina guia nossos dias, conduzindo nossas vidas de acordo com sua vontade. Em momentos de tribulação, lembremo-nos das palavras de São Pedro, que quando Jesus disse que era difícil para um rico entrar no reino dos céus, respondeu com alegria, dizendo que havia deixado tudo para seguir Jesus, inclusive a casa destelhada. Pedro compreendeu que Jesus era o Senhor de sua vida e ele estava disposto a entregar tudo a ele. Jesus disse em Marcos capítulo 10, versículos de 29 a 31. Eu quero garantir-lhes que não há ninguém que, tendo abandonado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades, por amor de mim, para contar aos outros a boa nova,
não receba de volta 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos e terras, com perseguições. Tudo isso será dele aqui na terra, mas no mundo futuro terá a vida eterna. Muitas pessoas que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. E agora? Deixaremos tudo para seguir Jesus? Reconhecemos que nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso dinheiro, nossa saúde e tudo o mais pertencem a Ele? Estamos dispostos a dizer: Jesus, entra e fica em minha casa? Assim como Pedro, que eventualmente deixou tudo para seguir a Jesus, devemos reconhecer que nossa verdadeira casa está na presença de Cristo e que existe uma mão divina, providencial e amorosa que guia cada aspecto de nossas vidas. Ele é o Senhor que destelha nossas ideias preconcebidas, revelando o caminho para a vida eterna. Confiemos nesse Deus que, mesmo quando desfaz nossos planos, nos eleva até o seu amor e a sua graça. Ao permitir que Jesus entre em nossa vida e destelhe nossas expectativas, abrimos espaço para uma transformação profunda e para a verdadeira alegria que só Ele pode proporcionar. Amado Deus, nosso Pai Celestial, hoje elevamos nossos corações em oração diante de Ti, reconhecendo que És o Senhor de nossas vidas. Assim como Jesus entrou na casa de Pedro e a transformou em um lugar de milagres e graça. Assim como aqueles amigos ousados que destelharam a casa para levar o paralítico até Jesus, nós também desejamos buscar Tua presença de todo o coração. Pedimos, Senhor, que venhas habitar em nossos corações, assim como Jesus habitou na casa de Pedro. Que nossos corações se tornem moradas da Tua presença, onde possamos experimentar o poder do Teu perdão, da Tua cura e da Tua transformação. Que possamos glorificar a Ti em todas as nossas ações, testemunhando o Teu poder e a Tua bondade para o mundo. Assim como a casa de Pedro se tornou um lugar de encontro contigo, que nossas vidas sejam um testemunho vivo do Teu amor e da Tua presença em nossos corações. São Marcos, rogai por nós. Amém.